Fala galera, tudo bem com vocês? Feliz aqui novamente falando, que a paz de Cristo possa exalar aí onde você está. Hoje vamos falar sobre mistérios, sobre revelação, sobre poder de Deus. Mas antes eu gostaria de saber se Deus alguma vez já falou com você, se Deus já usou você alguma vez. Estou aqui para compartilhar o que Deus fez, o que Ele faz e continua fazendo através de nós. Se você quiser saber como ouvir a voz de Deus, como ser um canal de poder, de revelação na vida das pessoas, ser usado pelo Espírito Santo, me acompanha aí até o final. Bora lá! Em 1 Coríntios 2:9 diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. A gente sempre escuta várias mensagens ou canções falando sobre isso. E eu particularmente, antigamente eu achava que isso se tratava do futuro, que algo que iria acontecer. Mas na verdade, se a gente continuar lendo o texto, a gente vai ver que ela está acontecendo a todo momento, né? Que Deus usa, fala com a gente, né? Olha o que diz o verso 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos dos homens, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa restituí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Certa vez Jesus disse: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, farei. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Bom, e por que ler tudo isso? É para se basear e para vocês compreenderem o que eu vou falar. Certa vez, a gente, após a escola bíblica, a gente já vinha sentindo falta de um irmão, né, que ele estava ausente, já fazia alguns dias que não estava indo nos cultos. Eu chamei um irmão, Mateus, que é um homem de Deus excelente, tecladista, ousado, e a gente chamou mais dois irmãos e fomos visitar esse irmão. Bom, e naquele sentimento de saudade, de querer visitar o irmão, a gente partiu, fomos até a casa dele. E chegando lá, eu confesso que eu não tinha preparado nada, eu não tinha separado nenhum versículo bíblico para ler, porque eu parti ali naquela saudade, a gente reuniu ali no bate-pronto e vamos visitar o irmão, e a gente foi. E chegando lá, eu chamei, tocamos a campainha, ele nos atendeu, nos recepcionou muito bem. Nos contou algumas coisas ali dos afazeres do dia a dia dele, nos mostrou o trabalho excelente que ele faz. Enquanto ele estava ali empolgado falando sobre o trabalho dele, eu estava meio apreensivo,
né? Porque eu tinha chamado os irmãos para ir visitar aquele irmão e eu não tinha preparado nada, né? E foi quando eu pedi, né, para chamar os seus pais, né, chamar toda a família ali, nos reunimos ali e eu li um salmo, né? Eu li um salmo e naquele momento, a partir do momento que eu li o salmo, né, que eu fiz uma oração ali, né, Deus me deu um direcionamento e eu comecei a falar as coisas que só o Espírito Santo sabe, né? Só comecei a falar aquelas coisas que vêm realmente de Deus, aquelas coisas que o Espírito Santo sabe através da nossa vida, foi edificando a outra vida. E assim foi aquela visita, né? E por sinal foi uma visita muito boa, né? Gostei muito de ter ido visitar aquele irmão. E após a visita, né, quando a gente foi embora, nós nos despedimos ali, né, e pegamos o carro para nos retornarmos para casa. E quando a gente estava indo embora, e eu comecei a conversar com os irmãos que estavam ali no carro, né? E eu comecei a indagar, comecei a questionar, né? Ali a gente conversando, começamos a compartilhar uns com os outros. Eu falei, né? Como que pode, né? Porque na palavra de Deus ela fala que a gente precisa estar preparado em tempo e fora de tempo, né? Nós devemos pregar a palavra, devemos exortar, né? E eu lembro que eu nunca esqueço disso, né? Eu lembro que o Espírito Santo, né, naquele momento usou Mateus ali, aquele homem de Deus, e falou para mim, né, que o preparar é você estar envolvido com a obra de Deus. A partir do momento que você está envolvido com a obra de Deus, você está preparado. Não importa a situação, o Espírito Santo vai estar ali com você e ele vai te usar da maneira que ele quer. Então basta você estar envolvido com a obra, basta você estar envolvido com Deus e você vai ser usado por Deus, você vai ter uma facilidade de ouvir a voz de Deus e ele vai te direcionar a fazer as coisas da maneira dele, da vontade dele. Mas isso não quer dizer que você não tenha que se preparar, né? Estudar a palavra de Deus, separar um versículo quando você for visitar. Pelo contrário, você sempre tem que estar preparado, sim. Mas quando você se envolve com a obra de Deus, quando você está ali em todos os momentos, em todas as reuniões, suportando, edificando vidas, intercedendo pelas almas, você vai estar sempre envolvido com a palavra de Deus e o Espírito Santo vai sempre te usar para que você possa fazer a boa e agradável vontade dele, e ele sempre vai estar ali te usando como um canal de bênção na vida daquelas pessoas que você vai estar ali falando com elas e edificando elas. Amém? Dessa forma você vai sempre estar preparado. Então busque a Deus, leia a palavra de Deus, procure seu líder, procure seu pastor, procure um homem de Deus, né? Peça a ele alguma coisa, alguma atividade que você se possa fazer ali para estar acrescentando para o reino de Deus, porque todos nós temos alguma coisa para fazer, alguma coisa para acrescentar, nós temos algum dom, alguma coisa que a gente possa fazer. Porque sempre quando a gente está envolvido com a obra de Deus, o Espírito Santo sempre vai estar nos usando, sempre vai estar nos edificando. E sempre quando for para fazer, sempre quando for para falar a palavra de Deus, a gente sempre vai estar preparado. Porque nem sempre a gente tem o tempo para nós estarmos estudando a palavra de Deus, mas a partir do momento que a gente está envolvido, o Espírito Santo sempre traz à tona e nos faz lembrar de tudo aquilo que a gente já ouviu da palavra de Deus, tudo aquilo que a gente já foi edificado com a palavra de Deus, e ele vai nos usar e ele vai falar através de nós para aquela pessoa que nos está nos escutando. Amém? Então se envolva com a obra de Deus, se envolva com o seu ministério. Amém?
quando você se envolve, quando você está na presença de Deus, quando você está na vontade de Deus, Ele sempre vai falar com você através da palavra, através do pregador, através dos irmãos. Ele sempre vai estar ali falando com você e sempre vai trazer uma revelação para você. Então se envolva com a palavra. Amém? Se você foi edificado com essa mensagem, dê um glória a Deus aí bem alto. Compartilhe com os seus irmãos, comentem aí no vídeo, dê o seu like, amém? Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, valeu!